Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu espero que todos vocês estejam aproveitando muito a nossa jornada. Pessoal, um recado rápido. A emissão de certificado será de acordo com as horas de participação de cada usuário, que serão contabilizadas no sistema, e estará disponível em até 7 dias úteis após o término do evento. Eu queria lembrar vocês também do concurso Minha Jornada de Aprendizagem na Jornada BET Online. Quem aqui está participando? Conta pra gente. Coloca o seu comentário no chat, porque eu quero saber quem vai ganhar esse notebook novinho. Vamos começar então a nossa segunda palestra do dia. O tema é Inovação com Tecnologias Disruptivas. A mediadora é a Valéria de Souza, educadora e especialista em gestão, formação e currículo da educação básica. E os palestrantes, Domingos Sávio Alcântara Machado, que é vice-presidente de Estratégia, Internacionalização e Inovação do Grupo Dentes de Educação, e também Romero Tori, professor da Poli USP. Sejam todos bem-vindos. Valéria, eu passo a condução da sala para você. Olá, boa tarde, Larissa. Vamos começar um tema super estratégico e muito interessante nessa nossa rodada de conversa aqui. A Larissa já apresentou o professor Domingos, mas eu quero dizer que nós somos colegas de bastante tempo, né, professor Domingos? Já fizemos várias jornadas juntos, então, muito prazer estar com você nessa tarde. Bem-vindos aos nossos educadores, as nossas educadoras, essa parte da jornada BET Online, e tenho o prazer, já conhecia por nome, de estar com o professor Romero, aqui da Poli USP, conversando conosco sobre esse tema muito instigador. Eu acho que eu vou aprender muito agora nessa tarde e vou também instigar as pessoas que estão conosco a fazerem perguntas, a dialogar conosco, tá bom? Então, é uma tarde de conversa, é um bate-papo gostoso e é um bate-papo inteligente, um bate-papo que a gente vai sair aprendendo mais ainda. Nós combinamos aqui, professor Romero e professor Domingos, da gente dividir um pouco a bola, né? Passo a bola primeiro para o professor Domingos por uns 15 minutos, a gente abre um bate-papo e, na sequência, a gente fala com o professor Romero. Pode ser assim? Então, espero muito interagir com todos que estão conosco. Professor Domingos, boa tarde. Prazer estar aqui, aprendendo cada vez mais, mas já passo a palavra. Boa tarde, Valéria. É um prazer grande estar aqui com você, com o Romero, para a gente poder bater um papo de uma coisa que nos encanta, né? No nosso dia a dia e faz parte do nosso trabalho incansável em relação à parte da educação. Eu gostaria de aproveitar, agradecer a Beth pelo convite, né? Cumprimentar a todos que estão aqui nos assistindo, agradecer também aos nossos pesquisadores, colaboradores do Tiradentes Innovation Center, porque um pouquinho do que a gente vai discutir aqui, a gente traz das discussões, dos debates que acontecem no nosso dia a dia. Mas então, como eu fui escolhido para começar, né, esse bate-papo, eu queria começar assim, como é que eu cheguei nessa parte aqui da parte de inovação, né? Porque eu tenho 30 anos ligados à parte de ensino e lá do Grupo Tiradentes, e desses 30 anos, 20 anos da minha vida, eu fui diretor de TI. Então, a gente cuidava da parte de tecnologia do Grupo Tiradentes. E há 10 anos atrás, eu fui convidado para assumir a pró-reitoria de graduação. Veja que desafio. Eu passei para o outro lado. Valéria. E aí a gente entendeu que como a gente trabalhava a TI, quando a gente estava do lado da tecnologia propriamente dita, tinha alguma coisa diferente. Talvez o que me encantava lá era a parte de tecnologia em si, tecnologia inata, e a aplicação fosse um mero acaso. E aí, conversando com os nossos professores, depois eu tive a honra também de ser vice-coordenador do Forgrade, o Fórum de Graduação, que é um grande aprendizado aí com os pró-reitores de graduação. A gente via e a gente começava a pensar de como talvez a gente não estivesse fazendo o nosso dever de casa quando a gente fala de tecnologia dentro de sala de aula, o uso de tecnologia para ajudar o professor. E aí, a gente começou uma trajetória dentro da minha formação de como é que a gente vai fazer com que a tecnologia realmente impacte a educação. E aí começamos a fazer alguns benchmarks aqui, fora, viajei algumas vezes com a Valéria também para alguns momentos, né? E aí, o grupo entendeu, nos últimos anos, que a tecnologia devia ser um pilar estratégico junto com a inovação. Então,
no momento que a gente entendia que a gente precisava levar a tecnologia para dentro da sala de aula, essa tecnologia tinha que ser tão simples quanto o professor usava o quadro branco, o quadro negro e ligava as luzes, a gente não podia usar uma tecnologia que a gente transferia a responsabilidade toda para o professor, e essa tecnologia não era tão trivial assim, e muitas vezes a gente dizia, não, é porque às vezes o professor é resistente do uso da tecnologia. É resistente ou essa tecnologia ainda não está preparada para estar na sala de aula? E eu começo essa história aqui. Então, nesse momento de virada da minha vida, onde entender que uma tecnologia e inovação poderia ser uma ferramenta importante para a educação, é que a gente começa essa nossa jornada. E contando essa história, né, a gente vai falar hoje sobre inovação com tecnologia disruptiva, então eu gostaria de começar falando de 4 conceitos que a gente precisa definir aqui e dizer assim, como é que a gente encara? Muita gente fala de inovação, fala de disrupção, então eu queria falar um pouquinho antes de inovação, de tecnologia, inovação disruptiva e depois chegar à tecnologia disruptiva, que é basicamente o tema da nossa fala, né? Então, falando de inovação, né? Quando a gente fala de inovação, a invenção, uma invenção é necessariamente vira uma inovação, às vezes as pessoas se atrapalham de falar de invenção como algo que descobriu algo, geralmente pode ser relacionado a um serviço, um produto, mas muitas vezes isso não traz inovação. Inovar é preciso gerar valor, é preciso resolver um problema, atender uma necessidade real. Assim, então, não basta ser só uma novidade, a gente precisa ter uma aplicação. E aí eu começo trazendo uma frase de Peter Drucker, que ele fala o seguinte, que inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos, pessoas, processos existentes na empresa para gerar riqueza. E aí o nosso colega, meu professor Silvio Meira aqui, que também foi palestrante da Meta, ele diz o seguinte, para ser inovação precisa gerar nota fiscal, precisa ser aplicada e trazer um resultado concreto. Pode ser um resultado social, pode ser um resultado financeiro, mas precisa ter algo concreto em relação a isso. E aí a gente começa a falar o seguinte, e o que é tecnologia? Se a gente fosse pegar a parte formal, sei lá, um produto de uma ciência, engenharia, que envolve um conjunto de métodos, técnicas para resolver um determinado problema, é a aplicação prática de um conhecimento científico. Bem, a tecnologia é isso. A gente fala que tecnologia tem tecnologia desde a descoberta do fogo, da roda, da escrita. Agora, quando chegou no século XX, as tecnologias da informação e comunicação acabaram se destacando, né, nisso. Então, o computador, internet, celular começou a ser sinônimo de uso de tecnologia. Então, a gente entende que o desenvolvimento tecnológico cria realmente mecanismo de alcançar a inovação. Mas a gente precisa, essa inovação, esses avanços tecnológicos, nem sempre é positivo. Traz melhorias para a qualidade de vida, mas você também pode pensar que elas podem trazer um efeito negativo de como é que é utilizado. Então, para que a gente entenda, que já que a gente falou de inovação e de tecnologia, de onde vem a palavra, a questão da inovação disruptiva? E aí a gente tem que resgatar aqui o professor, né, Clayton Christensen, e aí eu trago o livro dele aqui também, né, O Dilema da Inovação. O professor de Harvard, né, desde 97 ele escreveu um artigo, em 2001 ele publicou esse livro. Ou seja, eu estou falando de algo 20 anos atrás. Mas esse livro aqui, ele foi escolhido, embora ter 20 anos, né, ele foi escolhido como um dos 6 livros mais importantes de negócio da história, pela revista britânica The Economist, né? E ele realmente contribuiu muito para esse tema inovação. Lamentavelmente, no início do ano de 2020, com 67 anos, ele veio a falecer, não de Covid, foi de câncer, mas uma grande perda na área de inovação. Mas quando a gente fala de inovação disruptiva, a gente vem assim, mas só tem esse tipo de inovação, e o que é inovação disruptiva e o que é inovação incremental, né? Então, existem 2 tipos de inovação, né? O que ele chama de sustentáveis ou incremental e as disruptivas. Então, a sustentável são aquele que melhora o desempenho de um produto existente. Aquele celular que todo ano aparece uma melhoria da câmera, tal coisa, não traz uma mudança radical. Já as inovações disruptivas, elas são aquelas que trazem uma proposta de valor diferente, eles causam uma mudança no mercado. Muitas vezes, essa tecnologia, ela acaba proporcionando uma mudança e o aparecimento de novos players no mercado que ainda nem conheciam. Tá aí várias empresas de tecnologias, startups, que começaram pequenininha e hoje são gigantes por um processo de inovador, por uma inovação disruptiva que ele traz. Então, quando a gente traz uma inovação, a gente tem que falar o seguinte, ela vem para resolver um determinado problema
E aí ela busca o quê? Dar acessibilidade, fazer com que... Como é que eu transformo uma tecnologia que antes estaria talvez na mão de poucas pessoas e consegue isso alcançar a massa? Então a gente tem que dar acessibilidade, mais gente utilizar, conveniência, tem que resolver um problema. E aí é o lance que eu queria falar muito, a simplicidade. Fazer com que cada vez a gente seja mais simples essas coisas. E a gente pode observar o seguinte, como é que a gente descobre, como é que a gente faz isso, né? Sempre a pessoa coloca, assim, com uma empresa de sucesso, é aquela empresa que a gente consegue falar o seguinte, falar com o nosso usuário, a perguntar a ele o que os nossos clientes estão entendendo que pode ser inovação. Mas eu trago uma questão que Steve Jobs colocou, quando ele é das pessoas que a gente sempre sinônimos de inovação, ele dizia o seguinte, olha, que muitas vezes é difícil escutar o cliente, porque na maior parte os clientes não sabem o que querem enquanto você não mostra a eles. Então, às vezes perguntar só o que o cliente quer, sem ele saber isso, não traz uma potencialidade para a gente fazer uma inovação disruptiva. A gente precisa, muitas vezes, o cliente ainda não sabe enquanto não vê. Então, é importante que quando a gente fala com o cliente, muitas vezes as inovações que eles conseguem passar para a gente são inovações incrementais. E nem sempre a gente consegue disso. Às vezes, o mais importante é fazer o quê? É perguntar não o que eles querem, porque talvez eles queiram alguma coisa um pouquinho melhor só, mas quais são as suas dores. E quando a gente descobre quais são as suas dores e a gente volta para descobrir o que é que a gente pode fazer com isso, muitas vezes a gente pode encontrar algo que seja disruptivo e que traga essa mudança, esse impacto para todos eles. E aí entra a questão de tecnologia disruptiva. Então, é quando essa tecnologia, entre outras situações, causa essa inovação disruptiva, entre outros fatores, né? Então, tecnologia disruptiva é tudo aquilo que, de alguma forma, rompe esse modelo também e propõe algo novo. Nesse mundo de tecnologia, a disrupção está desde um novo modelo de negócio, uma metodologia de trabalho, alterando a forma como lidar, alterando o modelo de sala de aula, isso pode trazer, sim, uma disrupção dentro do modelo. Então, tecnologia disruptiva altera a regra do jogo e muda como é que a gente faz. E aí tem vários outros exemplos que têm essa tendência de roubar, que internet das coisas, inteligência artificial, blockchain, big data, computação das nuvens, são todas tecnologia, realidade aumentada, virtual, o professor Romero vai falar um pouquinho disso aqui, mas esse é o grande dilema. Como fazer com que fazer a coisa certa para que uma empresa não vá no fracasso, porque se você muitas vezes ignora uma disrupção que está acontecendo, você pode estar fadado ao fracasso. E elas fracassam devido, muitas vezes, às inovações disruptivas que são causadas pela tecnologia. Feito isso, a gente começa a falar de inovação com tecnologias disruptivas. Então, se a gente for pensar nisso, quando a gente está falando, esse é um tema de um trabalho que a gente faz lá dentro do Tiradentes Innovation Center, que é um centro de inovação que foi criado pelo grupo para pensar em inovação. Um centro de inovação no Nordeste que busca resolver problemas que sozinho a gente não conseguiria resolver, e a gente cria uma ideia de um hub virtual ou presencial que busca atrair pessoas que queiram impactar a educação. E um centro especializado com vocação para incubar e acelerar startups, aquelas startups de educação conhecidas como EdTech, e também um centro de pesquisa para buscar essas soluções. E o que é que a gente desenvolve, o que é que a gente faz lá, e por que a gente traz esse assunto daqui? Porque dentro desse ponto de inovação disruptiva, nós, lá do centro, a gente entende o seguinte, tem 6 grandes áreas que a gente tem trabalhado lá, de buscar entender como essas disrupções vão estar dentro da sala de aula no futuro próximo, daqui a 2, 3, 4 anos. A gente entendeu, dividiu que o futuro da educação, a gente precisa de ferramentas para cada vez mais engajar o aluno em sala de aula. A gente está entendendo que cada vez mais o aprendizado híbrido está sendo uma realidade. Então, não mais o ensino à distância presencial, mas um ensino híbrido para fazer isso. A gente entende que cada vez mais o cliente, o aluno, tem um aprendizado diferenciado, um aprendizado adaptativo, que a gente precisa conhecer muito como esses alunos estão aprendendo para a gente oferecer a melhor ferramenta para eles.
E aí, por trás de tudo isso, a gente precisa ter uma computação que seja o mais simples e o mais transparente. E aí a disrupção, às vezes, está aí. Está fazer com que o professor comece a utilizar o mundo de tecnologia e ser completamente transparente para ele. E aí, dentro dessa realidade, a gente queria trazer assim dois grandes temas aqui para a gente falar, né? Talvez tecnologias que vão quebrar uma barreira e vão fazer com que essa inovação comece a proporcionar uma série de mutações que a gente vai ver dentro disso. Uma delas eu queria falar da computação ubíqua. Então, o que é essa computação ubíqua? Esse termo, lá por Mark Weiser, em 91, ele escreveu um artigo chamado Computador do Século XXI. E ele dizia que queria que essa computação tivesse uma série de dispositivos conectados em todos os lugares de forma transparente para o ser humano, para que a gente fizesse com que a gente não percebesse quem está lá. Então, uma tecnologia disruptiva, muitas vezes, ela não aparece, pessoal, mas você está usando. Talvez por trás disso aqui a gente esteja um relógio no pulso que está medindo o nosso batimento cardíaco, está vendo o nosso teor de glicose, está fazendo um monitoramento, tem uma câmera na sala de aula vendo se os alunos estão aprendendo pela fisionomia. Isso é computação ubíqua, aquele que o professor chega lá e começa a dar uma aula sem saber o que está por trás dele, ajudando nesse nosso dia a dia. E um outro ponto que eu quero colocar, para poder passar a palavra para o professor Romero também, é a tecnologia 5G. A quinta geração das redes móveis, essa geração que vai ter um benefício absurdo para a tecnologia em geral e também para a educação. Estou falando de uma tecnologia de internet que é 20 vezes maior do que a gente tem hoje no 4G. Que o grande diferencial é a estabilidade fornecida por uma conexão cada vez mais confiável, fluida, e que a gente tem uma velocidade muito grande, acima de 1 GB. Outro problema que a gente tem é a latência, o que é esse tempo de resposta. Quando você clica lá para ver uma página onde ele vai e volta, ele não pode ter espera. Imagine carros autônomos que precisam ter uma resposta para saber se o outro carro está vindo ou não. Hoje, toda a tecnologia está embarcada dentro do carro, então você acaba não se comunicando porque a rede, a internet ainda não tem suficientemente a resposta que a gente gostaria de ter. Então, a gente tem uma infraestrutura de comunicação que pode ter uma latência muito pequena e vamos ver quanto de benefício a gente vai ter isso. Uma maior capacidade, a gente pode ter mais dispositivos conectados, porque a gente está falando de internet das coisas, pessoal. A gente está dizendo o seguinte, que qualquer coisa vai estar conectada. E todas essas coisas com sensores que possam entender e fazer com que a vida da gente cada vez seja mais fácil. E ela ser uma internet e uma comunicação cada vez mais confiável e flexível. Então, trará para a gente uma série de benefícios. Que esses benefícios vão aparecer com cidades inteligentes, carros autônomos, medicina e, por que não, na educação. E como você fala da educação, nós vamos ver alguns exemplos aqui também, mas para melhorar a experiência do aluno, realidade virtual e aumentada, ambientes virtuais com 3D para que a gente possa oferecer isso, cada vez mais robôs interagindo com a gente, fazendo com que o tempo, sem entender, a incorporar, hoje a gente tem videoconferência, já viu quanto teve de ganho, mas a gente poder incorporar telepresença, fazer com que o professor esteja cada vez mais imerso dentro da sala de aula e com uma transparência muito maior. Então, pessoal, indo para as minhas conclusões, a gente tem o seguinte, que a pandemia realmente acelerou o ritmo de mudanças e muitas das coisas que a educação já estava preparando, dando sinais de mudança e ruptura, a pandemia veio acelerar. Infelizmente, eu não gosto de colocar como um efeito positivo, porque eu acho que nenhum efeito positivo a pandemia tá, mas que acelerou. Nós estamos falando, o Gartner, que é uma grande empresa de pesquisa, de consultoria, fala que 90% das escolas públicas dos Estados Unidos vão fazer algum tipo de combinação de ensino presencial e à distância, com pandemia ou sem pandemia. Existe uma pressão muito grande das escolas investir cada vez mais no sistema remoto, robusto, para entender como é que isso está acontecendo. Está tendo eficiência? O pessoal diz, mas o ensino não está sendo o mesmo que o presencial. Vamos medir isso? Será que a gente não pode interagir isso? Será que a gente não precisa investir cada vez mais em capacitação do professor? Porque a carreira do professor agora a gente precisa ter tutores, curadores de conteúdo, youtuber, e assim por diante. Ou seja, a gente precisa abrir espaço para cada vez mais a inovação. Agora, para terminar, eu vou dizer o seguinte, eu queria trazer assim, uma boa notícia.
que para inovar, pessoal, não é obrigatoriamente ter recurso, nós temos a maior. Uma escola com muito menos recursos talvez é capaz de desafiar com sucesso, talvez as maiores, as mais estabelecidas. É importante a gente, cada uma das escolas, da nossa universidade, escolher qual é a sua vocação. Se é uma vocação de criar inovação, se é uma vocação de ser o primeiro a adotar, sabendo que essa primeira adoção traz alguns outros, que você vai seguir a massa, ou talvez você vai ficar preso ao modelo tradicional, né? Fazendo um correlato também com o livro do Dilema da Inovação, que está aqui, a gente diz assim, ele fala assim, por que muitas empresas fracassam? Aí talvez eu possa botar aqui, talvez por que muitas escolas fracassam? Talvez por não observar as tendências de inovação disruptivas que estão vindo e vão afetar diretamente a aula. Talvez muitas delas eles conseguem identificar, mas acham que os alunos delas não estão preparados, ou que precisa investir, às vezes, muito recurso, e a criatividade e inovação pode ser um outro ponto, ou é um risco muito grande de mudar. Mas, por outro lado, também tem a questão das regras, por que uma escola poderia fazer sucesso, né? Talvez, para fazer sucesso, muitas vezes, esse processo de inovação é preciso criar alguma área separada, talvez competir com o dia a dia, fazer com que o professor faça esses dois papéis, seja um trabalho muito árduo. Mas, entendendo se é a vocação, por que não criar? Ter uma flexibilidade, por não criar um núcleo, ou por que não se associar com alguns outros centros e fazer com que essa inovação aconteça e você identifique o que é que faz sentido para vocês. Porque nem sempre uma inovação que está acontecendo está no mercado faz sentido para todos. E aí eles podem dizer, para concluir, Domingos, mas eu acho que é muito difícil saber o que vai acontecer no futuro. Eu também acho. Eu também não tenho bola cristal. Aqui a gente está aqui conversando, a gente quer discutir quais são as tendências, o que é que faz sentido. Mas cada um tem que fazer as suas escolhas. Então, eu comecei com o Peter Drucker, eu acho que eu acabo com o Peter Drucker. Eu vou dar a sugestão trazendo dessa frase dele, né? E Peter Drucker falou o seguinte, que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, a gente convida vocês para criar no nosso proveito, e para criar a gente precisa fazer algumas escolhas certas, e a gente precisa inovar. Então, era isso que eu queria começar o nosso bate-papo falando isso para vocês. Legal, professor Domingos. Você sabe que eu sou diretora da Associação Nacional da Educação Básica Híbrida. O desafio agora é entender como é que os professores precisam estar preparados para essa mudança. Eu acho que é uma questão importantíssima. Eu já quero depois já fazer uma provocação você adiantou uma parte de uma provocação que eu ia fazer, Domingos, que é contar para a gente, mas depois eu volto, e também para o professor Romero, de como é que a pandemia trouxe, né, pensando na educação especificamente, quais são os desafios que a pandemia trouxe, mas também as possibilidades de inovação disruptiva. Quer dizer, nós tivemos também oportunidades, ela foi uma tragédia, ela tem sido uma tragédia, mas de alguma maneira também a gente pode ter lições. Então, eu vou passar a palavra para o professor Romero, e aí depois a gente volta um pouquinho nessa discussão desse momento que a educação brasileira está passando. Tanto, eu estou falando da educação básica porque é o meu lugar, é onde eu conheço muito bem, mas a educação como um todo, né? Inclusive trazendo, né, Romero, toda essa experiência que a universidade, que a USP tem, e a escola e a Poli tem em relação a isso. Então, vamos lá, que depois eu queria falar um pouquinho desse momento também. Professor, passo a palavra. Ok. Boa tarde a todos, boa tarde, Domingos, Valéria, é um grande prazer estar aqui conversando e aprendendo com vocês. Bom, vou continuar então, acho que o Domingos fez uma excelente abertura aí, foi uma aula de inovação, de disrupção. Então, continuando nesse tema, a pergunta que eu faço é, ser novo significa necessariamente ser melhor? Porque inovação tem a palavra novo na raiz, né? E às vezes as pessoas têm uma tendência, digamos, preconceituosa com coisas que são mais antigas. Mas tecnologia, realmente a tecnologia mais nova, com certeza é melhor que a mais antiga, tá? Porque a tecnologia sempre evolui de uma maneira cada vez mais para frente e deixando para trás as tecnologias antigas. Acontece que nas relações sociais, na sociedade, na cultura, nem sempre o que é novo é necessariamente melhor. E educação está nesse contexto. Então vejamos, vamos pegar como exemplo a música ou uma obra de arte. Uma obra de arte mais nova é necessariamente melhor que uma obra de arte de alguns séculos atrás? Não necessariamente. Pode ser
pode não ser. Então, não é pelo fato de ser mais nova que uma música, por exemplo, vai ser melhor do que músicas mais antigas. Tá? Educação também. Uma metodologia mais nova não necessariamente é melhor que metodologias anteriores. Tá? Aquilo que Vygotsky, que Piaget, que Paulo Freire propagavam e aplicavam, são coisas muito válidas em termos metodológicos, em termos de conceitos pedagógicos até hoje. Porém, se a gente tentar aplicar esses mesmos métodos usando tecnologias antigas, aí é que mora o problema. Tá? Então a gente tem que saber separar o que é metodologia do que é tecnologia e saber adaptar as metodologias às novas tecnologias. Tá? Então, por que na escola a gente precisa inovar sempre também? Porque se a gente aprendeu de um jeito, por que a gente não pode ensinar do mesmo jeito se foi eficaz e eficiente para a gente aprender? Por que não vai ser para os nossos alunos? Bom, por uma simples razão. A sociedade evolui, não é só a tecnologia. E a tecnologia tem um importante papel nessa evolução. Então, as pessoas aprendem a utilizar determinados confortos ou determinadas formas de trabalhar, de atuar, e às vezes até de pensar ou de interagir, que fica difícil a escola querer usar meios antigos para fazer as mesmas coisas. Tá? Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado também com o chamado efeito novidade, que é aquele efeito em que a gente acaba atraindo a atenção, vamos dizer, do aluno, acaba dando uma falsa impressão de que melhorou, mas o fato é que a mudança sempre atrai a atenção. Então, pelo fato de a gente ter mudado, pode levar a crer que aquela metodologia é melhor que a anterior. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, vamos entender, principalmente, o que é uma metodologia educacional. A metodologia ela tem 3 partes importantes. Ela tem um princípio pedagógico sobre o qual ela se escora. Tá? É um construtivismo, é um construcionismo, é uma aprendizagem ativa, uma aprendizagem imersiva. Qual é o princípio pedagógico que a gente vai trabalhar? Mas isso não é tudo. Para você aplicar uma metodologia, você precisa também de alguma técnica. Então, que técnica a gente vai usar? É uma sala de aula invertida? É uma aula expositiva? É uma atividade em grupo? Qual é a técnica que a gente vai fazer para aplicar aquele princípio pedagógico? Bom, definido a técnica e definido a metodologia, falta o último elo dessa cadeia, e que cada vez é mais importante, principalmente em termos de educação híbrida, em termos de educação remota, educação à distância. É a mídia. Esse é o elo que permite viabilizar a metodologia. Tá? Então, a metodologia precisa de uma mídia. A mídia mais antiga, digamos, a sala de aula convencional, é muito conhecida, tá? E ela já nos prestou grandes serviços e vai continuar prestando. Mas o que é importante é a gente entender o que funciona e como funciona nessa mídia antiga que pode ser transportado para as novas mídias, tá? Sem necessariamente ficar preso a questões das 4 paredes, a questão física. Tá? O virtual ele possibilita que a gente aplique praticamente qualquer metodologia que funcione no fisicamente presencial. Eu reforço aqui o fisicamente presencial, porque eu não aceito chamar de presencial apenas as atividades em espaços físicos. Tá? A atividade virtual pode ser tão ou até mais presencial do que uma atividade entre 4 paredes. E não tem a limitação das 4 paredes, você tem, inclusive, muito mais flexibilidade e possibilidades do que você tem dentro de 4 paredes. Então, essa flexibilidade, esse potencial de inovação, de disrupção, existe mais no campo do virtual do que no campo físico. Então, como bem falou o professor Domingos, a educação híbrida, o modelo híbrido é algo que veio para ficar mesmo. A gente vem falando disso há muito tempo, há décadas já, mas agora realmente ela veio de uma forma bem forte. Tá?
Então, aconteceu um pouco aquilo que o professor Domingos também colocou, de que muitas vezes não adianta perguntar para o cliente o que ele quer, né? Se a gente, antes da pandemia, fosse perguntar para professores e para alunos se eles queriam, alunos e professores da educação fisicamente presencial, né? Porque tinha muita gente já muito feliz com a educação à distância, mas se a gente perguntasse para um aluno da educação fisicamente presencial ou para um professor, o que ele gostaria de inovação, dificilmente eles falariam que seria uma educação híbrida. Provavelmente eles iriam naquele caminho mesmo mais evolutivo, mais de agregar, né, de incrementar e não de disrupcionar, se é que existe esse verbo. Bom, mas com essa nova aprendizagem que acabou acontecendo, tanto alunos quanto professores perceberam que há sim vantagens na tecnologia virtual. Claro que eles sentem faltas da presença física, todos nós sentimos, de vez em quando é importante, mas deu para perceber, mesmo que de uma forma até meio atabalhoada no início, que é sim possível aprender remotamente e é possível ensinar remotamente. Então, eu considero a chegada para valer do híbrido como uma disrupção também. Tá? E eu vejo o híbrido também de uma forma disruptiva, não como uma coisa fechada, como muitos tratam. A educação híbrida funciona dessa forma, senão na educação híbrida tem que ter isso e aquilo. Claro, existem métodos que são bem adequados para um modelo híbrido, mas não são únicos. Você pode pensar em modelos disruptivos que talvez nem foram pensados até hoje para uma boa educação híbrida. Tá? E eu coloco a flexibilidade como essencial, a ponto de a gente poder ter no futuro escolas flexíveis em que eu possa ter alunos que decidam que dias eles querem ir fisicamente, que dias eles preferem trabalhar remotamente, o professor também, parte da turma está em sala de aula, parte não está, como é que há desafios, grandes desafios para essa integração, como trabalhar ao mesmo tempo alunos fisicamente presenciais e alunos distantes, mas há boas soluções e vão surgir cada vez melhores, ou então escolher qual disciplina é preferível fazer remotamente ou não, e assim por diante. Bom, mas então, como eu disse, a metodologia tem esses 3 princípios, tá? O princípio pedagógico, a técnica e a mídia. E a mídia, ao contrário do que muitos pensam, não influi positivamente ou necessariamente influi positivamente para um melhor aprendizado. É um outro erro comum de se ver. Essa tecnologia melhora o aprendizado, essa tecnologia... Isso não é assim, até porque eu posso disponibilizar uma metodologia... Desculpem, uma tecnologia ou uma mídia para o professor e ele não usá-la adequadamente. Então, a tecnologia não faz milagre. O que faz a diferença é a metodologia. E quando eu tenho a mesma metodologia e troco a mídia e fica melhor o resultado, o que significa não é que essa mídia fez algum milagre, é que essa mídia, essa segunda mídia, é mais adequada para essa metodologia. Ou seja, a mídia anterior não estava permitindo explorar a metodologia em todo o seu potencial. Então, era uma mídia que não estava ajudando, pelo contrário, o que não ajuda atrapalha, ela estava atrapalhando a metodologia. Ficou melhor com a nova mídia, porque essa nova mídia, sim, é adequada para aquela metodologia. E quando eu tenho mais que uma mídia que dão os mesmos resultados, só que são diferentes, aí o critério de escolha da mídia vai ser uma questão de custo, de viabilidade, de logística e nunca uma questão pedagógica. A questão pedagógica, quem vai dizer é a metodologia. Bom, então, mas às vezes acontece, por exemplo, de surgir uma nova metodologia, uma nova mídia, e essa mídia começar a ser usada de forma disruptiva, como ninguém tinha pensado antes, e dar excelentes resultados, e aí ocorre outra vez um erro de avaliação. Viu, essa mídia ela é uma mídia que permitiu melhorar a educação, que permitiu melhorar as metodologias, mas, na verdade, o que essa mídia fez foi viabilizar metodologias que não eram viáveis com as mídias existentes. Tá? Então, depois pode até surgir uma outra mídia, até melhor que essa, ou equivalente em termos de
viabilização metodológica, que também vai dar conta do recado. Então, a gente não precisa ficar preso a mídias. Agora, a metodologia sim, e pode ser uma metodologia eventualmente antiga. Metodologias ativas existem há séculos, tá? Então não é uma novidade dos meios tecnológicos. Então, muita gente apresenta a metodologia ativa como sendo uma coisa novidade por causa e viabilizada apenas pela tecnologia. Não, a gente pode ter atividades ativas, como existiam antigamente, como pode existir hoje, numa sala de aula convencional. Ou eu posso ter essa mesma atividade viabilizada remotamente por meio de salas de aulas virtuais. Então, sempre o que tem que ser focado é a metodologia. Mas, como eu tinha dito, a gente precisa inovar porque muitas vezes não faz sentido algo à luz das novas tecnologias existentes. Então, os alunos, os professores, a sociedade em geral, não vai aceitar coisas que antes eram aceitáveis. Então, antigamente era aceitável você sentar na sala de aula e copiar a lousa. Hoje não faz sentido. O aluno, no máximo vai fotografar a lousa, não vai ficar copiando, porque isso não faz mais sentido. Daqui a pouco não vai fazer mais sentido para o aluno se deslocar até a escola para fazer algo que ele poderia fazer tão bem ou melhor à distância. Tá? Então, a gente vai ter que se reinventar e aproveitar melhor os espaços e os momentos fisicamente presenciais. E aí onde que chega o último ponto que eu quero puxar aqui, que tem a ver com a minha área de pesquisa, que são as mídias imersivas. Né? Como que as mídias imersivas podem ser disrupção nesse aspecto? Veja, assim como eu falei nos outros exemplos, a mídia imersiva ela vem para viabilizar coisas que eram inviáveis de serem feitas antes, mas não para em si ela ser uma solução por si própria. Então, dando o exemplo das mídias imersivas, realidade virtual, realidade aumentada, vídeos imersivos, né? Elas possibilitam, por exemplo, que um aluno aprenda outra língua visitando uma outra cultura, interagindo de uma forma realista, imerso, mas isso podia ser feito antes e pode ser feito hoje sem usar realidade virtual. Basta o aluno ter verba para fazer um curso de imersão viajando para um outro país. Então, a realidade virtual é disruptiva no sentido de baixar os custos, mas não necessariamente de substituir coisas que funcionam. Então, eu vou encerrar com um exemplo de realidade aumentada que eu gosto muito, né, que ele existe lá no Smithsonian, no Museu Espacial do Smithsonian, nos Estados Unidos, que é um ônibus que leva os alunos para um passeio. Né? Isso é muito tradicional em escolas, você colocar os alunos em ônibus, levar até um museu, levar para visitar determinada localidade. Isso é motivador, é imersivo, né? Mas, como eu disse, às vezes determinadas metodologias elas são inviáveis ou muito custosas. Então, por exemplo, se eu quisesse levar os meus alunos para conhecer Marte, não ia dar para colocá-los no ônibus e levá-los até Marte. É um exemplo em que, por melhor que seja a metodologia imersiva de colocar no ônibus os alunos e levá-los presencialmente até Marte, seria inviável. Porém, com o uso da tecnologia, o Smithsonian criou um ônibus que nas janelas há projeções realistas de Marte em 3D e eles olham pela janela como se estivessem olhando Marte. Então, eles sobem no ônibus e o ônibus pousa em Marte e aí eles começam a olhar a paisagem de Marte e os professores, os instrutores vão explicando questões de uma forma muito mais motivante para os alunos. Isso é um exemplo de uso disruptivo da tecnologia na educação. Eu volto então para a Valéria. Muito legal esse seu exemplo. Eu tive a oportunidade de ver lá no Smithsonian esse exemplo e ficou muito marcado na minha vida saber que a gente pode usar as tecnologias, né, pensando nessa disrupção de uma maneira tão criativa. E aí eu queria fazer, nós temos pouco tempo, passa muito rápido, né? Eu estou aqui babando, muito feliz de estar com vocês aqui na mesa, mas eu queria fazer uma provocação para vocês dois. Pensando no professor hoje, né? Que recado a gente teria que dar para o professor, né, pensando nesse contexto que nós estamos vivendo, ainda durante a pandemia, e pensando nessa educação híbrida como algo que cada vez vai se consolidando como possibilidades de uma
de uma educação pautada nessa perspectiva. Que recado vocês dariam para o professor hoje que está vivendo esse momento intenso? Vamos lá, nós temos aí uns 3 minutos para cada, e aí eu tenho também aqui uma pergunta da Aline que diz assim: o modelo híbrido é aquele que acontece de forma presencial e de forma virtual? Então, vocês puderem responder um pouquinho, Aline, contar um pouquinho do que é essa educação híbrida e contar um pouco e dar esse recado para o professor. Aí temos 3 minutos para cada um. Domingos, quer começar? Pode ser. Então, vamos lá. Bem, eu queria primeiro era agradecer aos professores por esses momentos, né? De repente o professor estava acostumado com aquela sala de aula, no momento que ele tem, e vem a pandemia, e uma semana diz: professor, agora o seu modelo é este. Começamos a capacitar esses professores. Chega agora, no momento que a gente está com a possibilidade de começar o retorno, a gente tira daquele ambiente do professor, que ele já está começando a se acostumar agora, e diz: agora você tem uma sala de aula, né, Romero? Que vai ter alunos dentro da sala de aula e vai ter alunos em casa. Como é que é isso? Veja que situação e que ponto que as escolas precisam entender e precisam dizer que a gente precisa investir muito nessa questão. Primeiro, ter paciência e investir muito nessa capacitação dos professores. E aí, qual é a nossa responsabilidade? Como é que a gente pode fazer com que esse ambiente híbrido, que quer dizer, nossos professores não gostam de chamar assim de sala híbrida, né? Eles gostam assim mais de ambiente pedagógico simultâneo. Naquele momento que eu tenho alunos dentro de sala de aula e tem fora de sala de aula. Porque a gente tem alunos, quando a gente fez uma pesquisa dos nossos alunos, Valéria, ele dizia o seguinte: 1/3 queria permanecer totalmente virtual. Nós temos alunos que o Romero falou aqui, que dizia o seguinte: será que esse aluno vai precisar vir para a aula todos os dias? Nós temos alunos, Romero, que vem 2 horas do interior para assistir uma aula expositiva, depois volta, chega lá 1h da manhã. Na primeira semana de pandemia, ele ia mandar uma mensagem para a gente e dizer: eu queria agradecer, porque são 10h30 da noite, eu estou indo dormir. Se eu tivesse naquele modelo, a gente teria que eu estou chegando aqui 1h da manhã quase para em casa. Como é que eu vou dizer que esse aluno agora, que aquela aula expositiva, quando acabar a pandemia, vai voltar como era antes? Não tem mais essa realidade. Essa realidade veio para ficar, como o professor Romero falou. A gente não tem isso. E outra coisa, a gente está falando da pandemia. Vai acontecer outras? E a nossa aluna que está grávida? E aquele aluno que foi fazer uma viagem que não pode assistir a aula? Será que ele não podia usar esse modelo, esse ambiente pedagógico simultâneo, para naquele dia, naquele momento, ele poder assistir a aula? Aí você pode dizer: mas o MEC não deixa, a Secretaria da Educação não vai permitir porque o curso é presencial. Até quando? A gente, muitas vezes, se a inovação ou se o modelo vai gerar essa disrupção também no órgão regulador. Ou então, pessoal, vamos usar. Às vezes a pessoa está doente, mas não precisa assistir perder aula. Ele entra com atestado, ele não tem a falta colocada, mas ele está lá assistindo aula de casa. Então, acho que é isso que a gente deve falar isso. Vou passar um pouquinho, porque já passou meu tempo aqui para o Romero falar um pouco. Domingos, eu tenho uma boa notícia. A resolução 3 do Conselho Nacional de Educação já fala da possibilidade de flexibilidade de carga horária entre presencial e a distância já no ensino médio, tá? Então, nós temos possibilidade, sim. Nós temos que ter coragem. Agora, eu acho que nós vamos ter, porque, na verdade, nós somos desafiados a tê-la, né? Então, é possível, sim, do ponto de vista, inclusive, legal. E do ponto de vista da necessidade, do contexto, eu acho que a gente tem mais ainda, né, Romero? Muito. Deixa eu fazer uma correção aqui, gente. Isso. Romero, só uma correção aqui. Quem perguntou para a gente sobre educação híbrida é a Tina, viu? Você dá a resposta para a Tina, não foi a Aline, não. Foi a Tina que perguntou sobre educação híbrida. É exatamente isso que eu tinha visto no chat, eu ia começar falando isso. Então, agradeço a Tina pela pergunta, muito pertinente. E, continuando na fala do professor Domingos, eu quero discutir um pouco essa questão do termo. Eu me pego muito em questões terminológicas, mas os conceitos precisam ter os nomes adequados. Isso é importante para qualquer área do conhecimento, ainda mais quando estamos falando em educação. Infelizmente, a gente não tem uma boa tradução para blending ou para blended learning.
Aliás, a tradução é feita como ensino híbrido. Então, a gente já traduziu erroneamente learning para ensino, que são focos bem diferentes, e blended para híbrido. Híbrido é qualquer mistura, um Frankenstein é híbrido, quimera é híbrida e assim por diante. Você pode ter ser híbrido não significa ser uma boa mistura. Tá? Já o blending tem incorporado no conceito dele de uma mistura harmoniosa, de uma mistura adequada. Tá? Então começa por aí. A gente não tem uma boa tradução. Eu preferia até usar o termo em inglês, o anglicismo mesmo, blended learning. Gostei dessa ideia do ambiente, agora até fugiu a palavra, do professor Domingos falou aí, conjugado ou simultâneo, ambiente simultâneo, né? Mas a gente precisa procurar nomes adequados. Agora, com relação ao que dizer ao professor, que recado, né, que eu poderia dar ao professor? O recado que eu dou é, professor, você precisa confiar em si próprio. Você tem conhecimento, você tem experiência e você demonstrou durante a pandemia a competência que você tem para conseguir ensinar em contextos adversos. Quer dizer, o bom professor consegue adaptar o seu método sem perder o foco do aluno e dos fundamentos pedagógicos às circunstâncias. Não fosse isso, um robô poderia dar aula no nosso lugar. Justamente o robô não tem essa flexibilidade. Então, essa flexibilidade é importante. E quando você perde o medo e foca naquilo que você sabe, não precisa ter medo da tecnologia, porque se a gente for ver hoje na sociedade, pessoas até de idade avançada e crianças muito novas usam a tecnologia com desenvoltura, porque a tecnologia ela está cada vez mais evoluindo e inovando para ser mais fácil de ser usada. Então, já não é um grande desafio, basta não ter medo. Tanto que quando você precisou, você começou a usar todos esses recursos tecnológicos e rapidamente se adaptou, assim como a sociedade toda se adaptou a usar WhatsApp, redes de comunicação, redes sociais e assim por diante. Tá? Então, acredite em você e não perca o foco da questão pedagógica. Aí você vai ver que no ensino híbrido basta pensar o que se faz melhor remotamente, o que se faz melhor fisicamente presencial e aproveitar muito bem os momentos presenciais para fazer a diferença, já que estamos nesse momento fisicamente presencial. Aí o aluno vai com prazer para a sua aula fisicamente presencial, mas muita coisa ele vai poder fazer remotamente também. Eu tenho acompanhado muito esse processo, porque eu tenho ido muito às escolas de educação básica e acompanhado o esforço e o trabalho desses professores que se reinventaram, que se pensaram em estratégias novas e metodologias que têm uma história muito grande, quer dizer, as metodologias, muitas das metodologias que a gente usa são referenciais de anos passados, mas que foram repensadas para o contexto. Então, eu queria também deixar meu agradecimento aos professores por tudo que eles têm feito. Meu filho estuda na Universidade de São Paulo, então eu quero deixar meu agradecimento também aos professores da USP que estão se reinventando, né, para poder... estão se virando. Às vezes eu assisto algumas aulas para ver como é que são esses processos, e é muito interessante como os professores se reinventam a todo momento. Então, eu queria deixar meus agradecimentos aqui. Fiquei muito feliz de rever o Domingos na telinha. A gente já teve a oportunidade, viu, professor Romero, de fazer algumas expedições pedagógicas, né, em alguns lugares. Então, não para Marte, para Londres. Mais perto, melhor. Viu, professor Romero? Menos árido. Porque eu gostaria que fosse em Marte, mas não foi. Mas nós fizemos algumas imersões aí de trabalho juntos em algumas oportunidades. Queria agradecer, professor Romero, pela sua participação aqui. Foi muito bom ouvir vocês, aprendi bastante. E queria dizer, né, para as pessoas que estão conosco aqui, que tenham força, que continuem com bastante dedicação à educação pública. A educação brasileira merece, isto é, da educação básica, nós estamos falando isso da educação básica, nós estamos falando do ensino superior, né? E nós estamos falando da educação pública e privada, quer dizer, nós temos estudantes, e quando a gente olha a educação, olhando para o nosso estudante, o nosso olho brilha, a gente se reinventa e vai buscar alternativas e vai buscar essas possibilidades de disrupção que a gente vai achando pelo caminho aí, mas com
estudo, com experiências exitosas. O que vocês fazem? Quer dizer, não é alguma coisa espontânea, é alguma coisa pautada na ciência, pautada em pesquisa e pautado também nas necessidades que a gente tem, né, na nossa praxis, na nossa teoria e na nossa prática. Muito obrigada, foi muito bom tê-los conosco aqui nessa tarde. Deixa eu ver aqui, eu acho que nós estamos no limite de passar a palavra para a Aline, antes que ela pegue a nossa palavra, mas eu queria dizer que foi muito bom aprender com vocês hoje. Querem falar boa tarde para o pessoal? Rapidinho, a gente tem 1 minuto para cada um. Bem, então, eu vou falar, Romero, e agradecer também. Embora eu esteja falando de Sergipe, mas minha filha também estuda na USP, viu, Romero? Então, eu tenho que agradecer a você também, porque eu sempre falando isso aqui, mas é na USP de São Carlos. Mas é uma possibilidade a gente poder... Hein? Você dá aula lá? Eu também leciono à distância, graças à tecnologia. Eu participo de um curso de pós-graduação totalmente à distância. Então, veja, né? Dentro dessa realidade, a gente está aqui podendo ter, eu de Sergipe, você de São Paulo, e aí a gente podendo, oferecendo, discutindo isso com pessoas do Brasil todo. A Beth proporcionou, viu, uma informação disso, que muita mais gente do Nordeste está participando da Beth agora, porque ela é virtual. Então, obrigado pelo convite, parabéns a Beth por se reinventar também, e parabéns aos professores, professor Romero, gosto muito de ouvi-lo falando. Obrigado, eu também de ouvi-lo, e a Valéria, que eu não tinha tido oportunidade de participar de uma conversa como essa, foi muito legal, espero que haja outras, e também mandar meu abraço virtual a todos vocês que estão nos acompanhando, seja agora presencialmente, porque você está síncrono, seja agora virtualmente, assincronamente, se você estiver nos assistindo gravados, né? Mas espero que a distância entre nós tenha diminuído um pouco, porque a gente pode diminuir a distância por outros meios que não é apenas com o contato físico. O contato físico é muito bom, mas o contato social pode ser desenvolvido por meios virtuais. Tanto para encerrar, falando aqui em terminologia, um outro termo que me incomoda muito é o distanciamento social. Para mim isso não faz sentido, a gente tem que falar em distanciamento físico, né? Eu socializo muito, tenho socializado muito, aliás, daqui a pouco vou ter uma happy hour com meu amigo Renato Rigg, nos tempos da faculdade, graças a essas tecnologias virtuais. Vou pegar meu vinho, ele vai pegar o dele lá e a gente vai bater um papo como se estivesse num happy hour mesmo, né? Então temos que nos reinventar em todos os sentidos. Então, um abraço a todos, bom happy hour para todos vocês, sextou. Bom happy hour, boa sexta. Aline, passa a palavra. Que conversa maravilhosa. Muito obrigada, Valéria, Domingos e Romero. Foi um privilégio acompanhar vocês. Olha só, a educação da Nova Zelândia vai ficar mais perto de você com a plataforma futurelearn.com, que chega em junho. Cursos de inglês e de temas de diversas áreas do conhecimento estarão disponíveis gratuitamente e com a chancela das universidades e demais instituições de ensino do país, que é considerado um dos que melhor prepara os estudantes para o futuro. Conheça futurelearn.com e descubra a educação inovadora da Nova Zelândia. A gente está encerrando, então, a plenária agora, mas na sequência a gente tem os palcos de lives. São 6 sessões de 30 minutos sobre inovação e tecnologia em educação. Você pode interagir, participar, conversar com os palestrantes, está imperdível. Para acessar é bem fácil. Você retorna ao auditório principal e clica na aba Palco de Lives. E aí você escolhe uma das 6 salas que estão disponíveis para você assistir. Agora serão sessões da Plataforma Mais, Microsoft, CNA, Lenovo, FTD e AWS. Ou, se você preferir, você também pode visitar os estandes da área de exposição. A gente volta às 5 da tarde nessa plenária e teremos, então, a tão esperada palestra inspiradora com o tema Tempos de Incerteza, Escola como Barco, Bússola e Boia, com Alexandre Sayat. Então, vocês estão prontos para mais uma rodada de palcos de lives? Eu vejo vocês daqui a pouco. Até lá!